assumir o seu mandato. Então, logo após a votação envolvendo a cassação de Renato Freitas, que está prevista para as 3h30 da tarde de hoje, Éder Borges deve ser reempossado e, consequentemente, o suplente Mestre Pop, que é do PSD, deve deixar a cadeira de vereador. A decisão foi assinada pelo desembargador Miguel Kifuri Neto e chegou à Casa Legislativa de forma oficial ontem, na segunda-feira. O magistrado justifica a decisão dizendo que a Câmara retirou o mandato de Borges por conta de um erro do próprio TJ. O que aconteceu, ouvinte? O TJ tinha encaminhado um documento que relatava que o vereador não possuía mais direito a recurso, neste caso envolvendo difamação, para tentar reverter a sua condenação. Mas o tribunal teve que se retificar, explicando que, na verdade, aquele certificado de trânsito em julgado foi emitido de forma equivocada. Ou seja, que Éder Borges, sim, ainda tem direito de recorrer sobre esse assunto na Justiça e, diante da situação, a Câmara seguiu o que diz a lei da ficha limpa e cassou Borges naquele primeiro momento. Agora, com o Judiciário admitindo o erro, o vereador volta, então, com o seu mandato, pelo menos até que os últimos recursos sejam julgados. Borges se manifestou nas redes sociais e, além de falar sobre a volta à Câmara, disse que mantém a sua pré-candidatura a deputado federal. Ele disse que está retornando para o seu mandato a qualquer momento. Agora a gente trouxe a informação de que isso deve acontecer ainda hoje, após a votação envolvendo Renato Freitas. E Éder Borges ainda reforçou: mesmo que eu permanecesse cassado, ele disse que não ficaria inelegível e manteria, sim, a sua pré-candidatura a deputado federal. Mais uma novela na Câmara de Curitiba, né, Riva? Erro do Tribunal de Justiça dessa vez. Mais uma bagunça, né? Mais uma bagunça do Judiciário, enfim. Ainda bem que deu tempo de rever o erro. De você conseguir consertar um erro que era um erro primário para a Justiça. Dizer se a pessoa pode recorrer ou não. Um documento que diz se tem trânsito em julgado ou não. Algo muito simples, muito corriqueiro, banal, do dia a dia, coisa simples de dentro do Tribunal de Justiça que acabou tendo esse erro e agora é corrigido. E não tem o que a Câmara de Vereadores fazer. A Câmara não alegou dizendo, e aliás foi uma denúncia anônima. Recebemos aqui a informação de que o vereador tem um trânsito em julgado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, ele não pode ser vereador. Ok, então cumpra-se, tire. Podia jogar para plenário se quisesse, esse questionamento sempre vai ter, podia jogar para o plenário para ele se defender, mas a lei é muito clara, a regra legal ela é muito simples, ela é direta e é de ordem simples no entendimento, Manu. Tinha que tirar, ponto, tirou, ok. Aí depois o próprio vereador dizendo, gente, mas eu posso recorrer. E a Câmara do outro lado apresentando, não, mas tem aqui o certificado. Quem está falando é a Justiça, não somos nós, a gente fica de mãos atadas. A defesa recorreu, conseguiu provar, mostrou evidentemente que pode recorrer. É aquele caso em que o vereador fez um meme na internet, ele chama de meme, mas a PP Sindicato ingressou na Justiça, ganhou, que foi na época da invasão das escolas, lá atrás e tudo mais. Foi em 2016 o caso, né? Ele postou uma foto nas redes sociais por conta de uma mobilização da PP Sindicato, fazendo algumas críticas, e foi uma ação movida pela própria associação. A Justiça não entendeu que foi uma brincadeira, entendeu ali que houve calúnia, difamação, aquele monte de coisa que nós sabemos. É que é o que a gente pode na Justiça de verdade, o que nos dá a garantia legal. Se você é difamado, caluniado, injuriado, você vai, ingressa na Justiça e ganha. E isso vale para regra fora ou dentro da internet. A regra é a mesma. Né? Não existe o mundo da internet e o mundo fora dele. Né? E tudo mais. A gente sempre fala, liberdade de expressão. Liberdade de expressão só aparece na lei brasileira dentro do Marco Civil da internet. Na Constituição, quando se usa liberdade de expressão, se usa liberdade de expressão religiosa. Isso tem que ser muito bem lido, porque a gente pode expressar livremente as nossas ideias sem anonimato. Que é o que muita gente faz, né? Na internet, vai no anonimato e expressa suas opiniões. Bom, enfim, foi condenado, podia recorrer. A Câmara não tem o que fazer, tem que, com a mesma velocidade que recebeu uma ordem dizendo que tinha que tirar porque tinha o trânsito em julgado, recebe essa ordem agora, com calma, com prudência, com inteligência, a Justiça mandou, vai, cumpre e volta. Agora, eu fico pensando nos eleitores, tanto os eleitores do Mestre Pop quanto do Éder Borges. Eu ia falar justamente isso, Riva. Eles ficam perdidos. Quem é o candidato que está lá, né?
os dois candidatos tiveram eleitores e eles cobram de quem? Porque uma hora tá um, outra hora tá outra. Isso, né? E você vê que são coisas completamente diferentes, né? Os dois estão em espectros bem diferentes. Mestre Pop tá de um lado, o outro vereador tá do outro, porque o Rodrigo Reis acabou entrando na justiça também, mas aí ele queria o caso lá de 2021, de 2020, do acerto de contas legislativos, porque o Éder Borges tem esses dois problemas. O acerto de contas com o Tribunal Regional Eleitoral, em que ele foi cassado e recorreu, tá transitando, e o outro que é esse agora, que ele vai recorrer, muito obviamente, dessa condenação, porque ele precisa disso, né? Se ele parar de recorrer, a sentença pode se tornar definitiva e ele não tem mais o que fazer. Então são dois problemas em cima dele. Mas por que tanta vontade assim em cima do Éder Borges? Porque é um vereador absolutamente polêmico, que fala aquilo que pensa, prometeu que vai falar mais, que vai fazer mais, que vai cobrar mais. Ele tem esse senso mais radical, esse posicionamento mais radical de direita, e isso incomoda os seus colegas. E quando viram a oportunidade, por óbvio que foram lá também, imediatamente acabaram tirando. Mas é uma base eleitoral bastante forte que tem o Éder Borges. Esses eleitores precisam ser respeitados, a vontade desses eleitores ela precisa ser mantida, e a manutenção dela é o Éder Borges voltar à Câmara de Vereadores de Curitiba. E volta agora e já vai aproveitar de tudo isso, dessa insegurança jurídica, dessa bagunça, para fazer palanque, para fazer palco, para se catapultar aí a deputado federal, pelo menos na tentativa de ser deputado federal. O que a gente precisa é acabar com a insegurança jurídica. A gente precisa que as decisões sejam respeitadas e que sejam corretas. Por quê? Quem corrigiu o próprio erro da justiça? A própria justiça, ninguém, não tem ninguém acima para corrigir o erro. Então, quando a justiça erra, ela normalmente é injusta, pode causar uma série de intempéries, de nebulosidades pela frente, de problemas, vem muito gravemente quando a justiça erra. A gente só espera que, nesse caso, não se erre mais, para que definitivamente na Câmara de Vereadores possamos passar agora por um mar de tranquilidade. Porque nos últimos tempos a Câmara de Vereadores aqui de Curitiba tem sido notícia sempre com confusão. Dificilmente não tem alguma discussão por ali. É isso, 10 horas e 40 minutos.